A nossa convidada de hoje é jornalista, publicitária e conta histórias de famílias conflituosas, em alguns casos até um pouquinho cruéis. São histórias humanas e é impossível a gente não se identificar em algum ponto dessas histórias. Ela também foi a autora mais lida em 2023. Carla Madeira, muito prazer em recebê-la aqui no Trilha de Letras. E já vou começar por aí mesmo, pelo mais lida em 2023. Mais lida numa lista de autores que contém autores estrangeiros também, autores, enfim. Aí nos tops 10 da vida. Você imaginou isso? Como é essa receptividade do público às tuas histórias? Como é que está esse teu momento de carreira? Ei, querida, primeiro, que bom estar aqui com você. Não, eu não imaginei. Eu não imaginei, assim. É uma história que também me deixa feliz, muito feliz. Mas não foi alguma coisa que eu tenha mirado ou assim achado que fosse possível acontecer, né? Eu comecei a escrever Tudo é Rio, que é o primeiro livro, muito sem saber nem se seria um livro. Comecei muito mais como um exercício assim de escuta, de querer ficar lidando ali com a gostosura de fazer aquele texto. E eu não tinha essa pretensão, assim, não achava que isso pudesse acontecer. Então, é uma história muito bacana que eu E acho. você sente diferença entre homens e mulheres que leem seus livros, nesse feedback das histórias? Olha, quando começou todo esse movimento dos clubes de livro, sempre tinha uma presença muito maior de mulheres. Mas agora os homens estão chegando. Eu estou impressionada com a quantidade de mensagens que eu venho recebendo de homens. Oi, que bom, né? Porque tua temática é a família tem uma centralidade no que você escreve. Isso é proposital ou é algo que nasce de uma experiência tua? Conta pra gente como é escrever sobre esses Eu acho que é uma. atravessamentos. Eu acho que sempre começa com algum acontecimento que me gera que eu sou pega por ele e começo a tentar imaginar de onde vem isso, né? De onde vem a capacidade daquela pessoa de fazer o que ela fez, às vezes uma situação brutal, uma situação de exaustão, uma Sim. situação de dor que ela não consegue resolver. E fico sempre me perguntando, a partir do acontecimento, o que veio antes? O que levou aquela pessoa até aquele lugar? Qual foi a sementinha, né? A véspera da A véspera. véspera da véspera. E também um pouco do que ela faz com aquilo depois. Como é que ela lida com aquilo, né? Então, de onde veio e também para onde leva. Sim, porque família é um tema muito romantizado às vezes, né? Tanto na literatura, não sei, no audiovisual e na vida mesmo, né? A gente tem uma ideia de família. Para você é difícil lidar com esse tema? Não, eu acho que é um tema que me atrai muito, porque eu acho que ele é muito determinante na história da gente, sabe? Eu acho que esse primeiro lugar de chegada, independente do que a gente está chamando de família, mas esse primeiro lugar de chegada, esse primeiro lugar que, de uma certa maneira, vai nos ajudando a olhar esses primeiros reconhecimentos do mundo e de como transitar nesse mundo, essas primeiras forças, eu acho que elas que vão meio que encaminhando as potências de bem e de mal que a gente tem, sabe? Eu acho que a família tem muito esse primeiro momento da gente. Então você me dizia que você começou muito despretensiosamente, escreveu Tudo é Rio.
Mas acabou que embarcou numa viagem de um tempão. Quantos anos você levou para construir a história toda, para concluir? Então, eu comecei escrevendo, né, assim, muito, não sabia se era um conto ou se era uma anotação, assim, eu estava com muita vontade de retomar alguma coisa autoral, assim. E quando escrevi a cena central de Tudo é Rio, que é do Venâncio com o filho e tal, eu acho que eu fiquei tão chocada com aquilo, assim, que eu não sabia continuar. E eu parei por 14 anos. Uau! E aí, 14 anos. eu não era mãe ainda, não tinha vivido a maternidade. Na verdade, eu não tinha realmente recurso. Não sabia, eu propus uma coisa que eu não tinha a menor condição de resolver, né? Ou de encaminhar. Aí parei. Quando voltei, 14 anos depois, aí foram em 8 meses, uma necessidade de escrever todos os dias, todos os dias. O narrador, ele tem uma voz assim, que tem um ritmo, é quase Sim, uma isso é muito métrica. característico da tua escrita, né? Essa narrativa, esse narrador que te prende e você não consegue sair dali, né? E aí, se eu ficava um dia, 2 dias sem escrever, eu perdi um pouco essa sonoridade, sabe? Esse fluxo do narrador. E então foram 8 meses escrevendo muito intensamente, assim, trabalhando, mas chegava em casa, meus filhos ainda eram pequenos, tinha toda aquela coisa de ficar com eles e pôr para dormir, etc. Depois tomava um banho e eu falava, ai, que E agora? delícia! Agora eu vou escrever. Pois então, você está me falando que escrever é viver, né? Você ficou 14 anos, foi viver, e É, aí conseguiu as exato, ferramentas para concluir a exato. história. Você fala da experiência de ser mulher. E ser uma mulher que chega nesse topo de best-seller, né? Como você tem visto a sociedade brasileira, esse momento atual da literatura como um todo, não apenas a literatura da Carla Madeira e as mulheres nesse lugar da escrita? Eu acho que esse momento meu na literatura como mulher, e não só meu, de tantas mulheres maravilhosas, né? Você, essa mulher maravilhosa que escreve, e tantas outras mulheres maravilhosas que estão ocupando esse lugar, e não só na literatura. Então, eu acho que é uma coisa assim, ó, é uma onda inteira em todas as coisas. E para mim, assim, mais lento do que a gente queria, mais sofrido em alguns lugares que em outros, mas assim, eu sinto uma coisa completamente irreversível. A gente está ocupando, né? E agora a gente tem um vestibular que só títulos escritos por mulheres muito diferentes, Aham, muito únicas no que elas escrevem. aham, Mas alguns críticos falam que, enfim, né, sempre tem uma voz que diz que não, por que só mulheres uhum. nessa lista de vestibular? É, esse lugar de fala, né, ele existe, ele não existe? Como é que funciona isso para você? Olha, eu acho assim que vamos pensar junto aqui, né? Porque assim, eu penso assim, a gente escreve sobre o que nos afeta, né? Assim, é muito difícil a gente tem que fazer um esforço muito grande de aprendizado, de compreensão, quando a gente vai tocar num território que não nos afete, né? Então, acho que a partir disso, a gente já tem aí alguma coisa assim, se te afetar, eu acho que você pode falar sobre isso. Acho que esse é o primeiro ponto, assim. Então, é natural na minha vivência com esse corpo, sendo mulher, que eu tenha sido afetada por muitas questões que têm a ver com isso. Não é que eu não possa imaginar
estar em outro lugar, estar em outros corpos, ter outras vivências. Se eu tiver imaginação, curiosidade e matéria-prima para isso, né, vontade de me julgar nisso, eu acho que a gente pode falar. Sim, a arte não se prende a tantas amarras, né? Não, acho que a gente pode falar sobre o que a gente quiser, né? O que a gente tiver essa força de falar, esse desejo, esse querer, essa disponibilidade para ouvir esse ser sobre o qual a gente está falando e que é diferente da gente, né? Eu vivi um pouco isso com Véspera, porque Véspera tem 2 homens fortes, Caim e Abel. Um arquétipo muito conhecido também, Muito né? conhecido, né? Que talvez seja a primeira história de rejeição dessa nossa, né? Dessa matriz ocidental que vem aí da Bíblia, essa coisa, a primeira história de rejeição, porque é uma rejeição que vem de Deus, né? Então, Sim. assim, é uma... E tinha muitas situações, assim, do desejo, do corpo, do gozo, que passavam por esse corpo de homem. Então, foi mais trabalhoso para mim compreender isso. E eu vejo que você recentemente teve alguns episódios de luto, não é? De ausência. Isso em algum momento reflete no que você está escrevendo, nesse teu momento de artista? Olha, eu tenho É interessante isso, né? Porque hoje em dia a autoficção tem um grande valor, né? É uma coisa super bacana, muita gente está fazendo isso muito bem. Mas eu não consigo fazer autoficção. Quando eu tô... Mas eu não tenho a menor dúvida que não o acontecimento, não o fato, mas o sentir, o corpo afetado, leva isso para a escrita. Sim. Então, claro que parte dos meus lutos, né, que eles vão se encaminhando, assim. Eu vivi isso muito claramente com a última perda que eu tive, que foi minha sócia, e muito amiga, muito próxima, uma convivência muito diária, muito cotidiana. Vocês tiveram filhos da mesma época, né? No mesmo dia. No mesmo dia. E a gente viajava muito, porque os meninos se tornaram grandes amigos. E a gente viajava muito. Então, nós não só trabalhávamos juntos, mas quando dava, a gente viajava juntos. Então, foi uma perda muito dolorosa. E eu tinha acabado de reescrever algumas coisas da Natureza, porque eu relancei a Natureza pela Record. E eu estava no propósito de ficar uns 2, 3 anos sem escrever. Porque eu quero ler, quero, né? Viver, né? Viver para poder se alimentar. Abastecer, né? Um pouco Abastecer. esse imaginário e a curiosidade, né? E aí, quando ela teve um diagnóstico de câncer de pâncreas. E foi super doloroso, porque existe uma consciência, uma esperança, e um dia eu fui visitá-la e eu não estava dando conta daquela realidade. E eu abri o computador e comecei a escrever meu 4º livro. A história não tem nada a ver com isso, não é autoficção, não se trata de luto, mas é impressionante como foi muito claro para mim que escrever é uma maneira de encaminhar as minhas angústias, A própria vida, né? vida. Fazer com que a vida se mova. Sobre o processo, era abrir a máquina e ir. Não sou uma autora de composição, e tudo é Rio. O leitor lê do jeito que foi escrito. Não teve uma arquitetura posterior. Primeiro escrevi toda a história de um personagem, depois cruzei, depois pensei em forma. Não, foi um jorro. Eu não consigo fazer isso. Foi um jorro, assim. E eu não sou muito uma autora de composição, de sentar, planejar muito. Eu costumo ter, assim, como se fosse uma montanha, uns pontinhos iluminados, umas tochinhas longe uma da outra, e eu sei que eu quero ir dessa tocha para essa.
E aí eu tenho que fazer um caminho ali, eu tenho que encontrar um caminho. Tanto o segundo quanto o terceiro já teve uma arquitetura, já teve um pensamento formal. Um amadurecimento? Com amadurecimento, eu acho. Véspera, isso foi nítido, assim, eu senti, pô, que legal, tô compreendendo uma coisa que muito autodidata, né, assim, na coisa de ser escritora. Tô compreendendo uma estrutura que tô querendo fazer dessa maneira. Então, eu fui descobrindo a forma. Depois que eu encontrei a forma, ela me deu me deu um mar aberto, assim, para explorar, depois que eu entendi o que eu gostaria de fazer. E agora eu estou vivendo um processo muito caótico. Então, peraí, segura aí, a gente já volta já com a Carla Madeira, mas enquanto isso, fique aí com Dando a Letra. Maria é uma criança que vai narrar pra gente os últimos dias do seu irmão. Rui está em fase terminal da sua doença. E é a partir dos olhos de Maria que nós vamos acompanhar todo o sofrimento daquela família. O pai e a mãe estão ali destroçados. Acontece que Maria se sente dividida. Enquanto ela sofre pela perda do irmão, ela também sofre pela falta de atenção. Dias de se Fazer Silêncio, da Camila Macari, é um livro incrível, uma escrita potente que eu indico para todo mundo. Aqui é literatura nacional contemporânea e que eu acredito que vocês vão gostar muito de conhecer. Voltamos aqui o Trilha de Letras com a Carla Madeira e ela estava falando que tem um processo muito caótico. Fale para nós sobre esse momento caótico, Carla. Assim, então começou no luto, né? Abri o computador, comecei a escrever uma história. E, assim, o que está caótico? Primeiro que eu estou fazendo uma polifonia. Então, são muitas vozes contando uma história. Tenho amadurecido muito essa forma da polifonia e tenho também transitado entre uma carga maior de uma linguagem de um pouco mais de humor, Sim. que é uma coisa que os meus contos têm muito. Eu não tenho muitos contos, mas os contos que eu tenho são todos com uma pegada de humor maior, assim, tem uma ironia maior, Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo escapar das tragédias, né? Nem das grandes, nem das pequenas. Na hora que eu vejo, eu estou ali. A história que vai se formando, ela tem alguma coisa, assim, da ordem de um acontecimento que muda a história de uma pessoa, né? Que muda a vida de uma pessoa. Então, o que está caótico? Eu não encontrei ainda a estrutura do livro. Não encontrei. Sim. E eu estou escrevendo várias coisas e eu ainda não sei como elas vão se juntar na história. Essa arquitetura, né, o cabide onde a roupa vai ficar em pé. E vai ficar em pé. Então, eu não achei isso ainda. Eu já tenho o acontecimento, e ao contrário dos meus outros livros, o acontecimento, ele firma a história. Você tem lá o acontecimento, escreve sobre ele, depois você vai embora, né? A véspera é assim, Tudo é Rir é assim. E a natureza também foi assim, embora o livro para o leitor não comece assim, para mim ele começou assim. Sim. Eu escrevi mais sobre o acontecimento e aí fui fazendo as anotações e Isso tal. que você está falando eu acho muito importante para as pessoas que estão nos assistindo entenderem que isso é trabalho muito pesado. Muito pesado. Porque a sensação, o romântico a romantização que se faz do ofício de escritor, de escritora, é que abre-se uma luz e a inspiração aparece, né? É um trabalho, uma transpiração muito grande. Muito grande. E você conjuga com o seu trabalho. Sim. De publicitária que você ainda atua. Sim. Atua fortemente. Atuo. Eu tenho uma agência, né?
fica em Belo Horizonte, é uma agência média, tem aproximadamente 100 pessoas trabalhando. E eu tenho muito gosto também, é uma coisa que eu gosto muito. Eu tenho um desenho já de muita autonomia nas lideranças, então também estou construindo um pouco a minha possibilidade de fazer uma imersão maior e mais dedicada à literatura. Eu tenho uma coisa que acontece muito, com esse livro está acontecendo muito, que eu amanheço e ali de olhinho fechado, eu imagino muito. Eu imagino, eu vejo. Eu sou muito imagética, assim, nas minhas histórias. Então, eu vivo muitas vezes a cena e gosto de repassar isso. Então, esse acordar com a possibilidade de pensar nisso e não numa campanha ou num projeto que eu tenho que cuidar, faz muita diferença para mim. Sim. Né? E eu vejo, já vi em algumas entrevistas você falando de outras artes por onde você transitou, artes plásticas, música. Como é que é essa sua a Carla Madeira multiartista, né? Se a gente pode falar, multitalentos. Eu sempre, desde nova, eu sempre gostei dessas linguagens artísticas, assim. Então, eu ganhei um violão muito cedo, comecei a tocar, cantava, compunha e passei a minha adolescência com o violão. Era, assim, tocava muito violão e viajava com violão, sabe a violeira da turma? Sim. Que ficava na pracinha tocando? Que ficava na pracinha, no boteco, virava a noite tocando e Toca, Raul? cantando. Exato. E compunha muito. Então, era um lugar onde eu exercitava muito a coisa da criação. E até já contei algumas vezes que era minha relação com a palavra veio da música. Então, muito mais do que da literatura. E a pintura também, desde muito nova. Na natureza, eu pintei 40 quadros. Nossa! Peraí, então deixa eu entender. Você tem uma agência de publicidade, você escreveu um livro e você pintou 40 quadros, e ainda é mãe, ainda... Coisas que só as mulheres fazem. Assim, as pessoas falam, por que você faz isso? Porque, assim, as horas que eu tenho tempo, assim, é o que eu gosto de fazer. Então, isso para mim não é trabalho, embora dê trabalho. Sim. Né? Embora eu viva as angústias de uma estrutura que eu não encontrei ainda, que me faz pensar assim, será que eu vou continuar esse livro? Será que... Mas eu não consigo largar, porque eu salivo com aquilo. É uma obsessão, a gente fica ali querendo. Eu estou me identificando com muitas coisas aqui com você. Então, deixa eu te falar. Por favor, leia aí o trecho do Véspera. Vou ler um trechinho de Véspera. Vedina passou a depender dos movimentos de Abel. A casa em que viviam era dela. Mesmo assim, colocou-se nas mãos pouco cuidadosas dele ao esperar que fizesse as malas. Uma vez, ele fez as malas, mas ela as desfez. Pensou ter visto um desamparo tão grande que se comoveu. Mas o miolo da rocha é mais rocha. E uma mulher não deve se enganar quanto a isso. Se é preciso força para tocar no amor de um homem, melhor deixá-lo. 1000 vezes melhor deixá-lo. Perfeito, perfeito. O miolo da rocha é mais rocha. Essa observação da vida e das pessoas é essencial, eu acho, para o que a gente faz, né? Para o fazer literário. E você falou que a música teve mais influência nas tuas letras do que propriamente a literatura. Mas na literatura, o que a Carla gosta de ler? Quais foram tuas referências? Se é que há alguém que você destaque? Tem uma coisa que eu sempre percebi, tanto na música quanto na literatura, a força que me provoca perceber a liberdade de alguém na arte. Então, quando eu peguei, sei lá, A Hora da Estrela de Clarice,
e sentir aquela liberdade, como ela está à vontade ali, como ela encontrou uma voz e como ela foi livre na hora que ela encontrou um lugar onde ela queria trabalhar ali aquele texto. Isso sempre me encanta, como sempre me encantava a Rita Lee. A liberdade do texto sempre me captura, me dá vontade, faz alguma coisa que me dá vontade de sair criando, de sair fazendo alguma coisa. Eu sou muito caótica nos meus roteiros de leitura, o que vai me pegando. E gosto muito de filosofia também, assim, gosto de pedagogia, de teologia, de ler a Bíblia e cruzar Uma com uma outra... curiosidade pelo saber, né? Tenho, muita. Uma curiosidade pelo saber. Muita. E para terminar, o que você diria para Carla Madeira, de 14 anos antes do Tudo é Rio? Aquela que começou lá e só foi terminar 14 anos depois. Confia um pouco no seu processo, se coloque disponível, mas confia. Confia porque tem uma força de criação na sua vida, assim, que eu conquistei isso. Né? Não importa se vai ser na música, na arte, na pintura ou na literatura, eu posso confiar nesse desejo criativo, assim, nesse desejo de criar, e ele me dá momentos de muito sentido, de muito alinhamento, assim. Então, Carla, te desejando tudo de bom, muito sucesso, muito brilho, mais livros vendidos e lidos por muita gente, que a gente encerra mais um Trilha de Letras. E para você, uma excelente semana. Leiam Carla Madeira. Nunca esqueçam, Trilha, o caminho da literatura passa aqui na TV Brasil.